Boa noite, pessoal. Vamos lá. Dando continuidade na nossa aula, nessa aula iremos fazer a resolução de exercícios sobre eletrodinâmica, certo? Antes é preciso a gente fazer uma revisão, né? Bom, antes de começar a nossa aula, galera, eu peço para vocês que ativem a legenda na sigla CC do YouTube e coloquem o fone de ouvido para melhorar a qualidade do áudio da videoaula, ok, pessoal? Vamos lá. Bom, como vimos na aula passada, a intensidade da corrente elétrica é igual a carga dividido pela variação de tempo. E também podemos usar também a intensidade da carga da corrente elétrica é igual a diferença de números de prótons e de elétrons vezes a carga elementar dividido pela variação de tempo, onde a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Para a potência elétrica, podemos usar a energia dividido pela variação do tempo, sabendo que a energia é igual a carga vezes a tensão, substituindo, ficamos com a potência elétrica é igual a carga vezes a tensão dividido pela variação de tempo. Ok, pessoal? Bom, também vamos dar uma breve revisada sobre a escala de Ampere, né? Como vimos na aula anterior, Ampere é dado pelo símbolo A, onde o valor em amperes é igual a 1, 10 amperes, onde o símbolo dA, o valor em amperes é 10 elevado a menos 1, 100 ampere, onde o símbolo é CA, onde o valor em amperes é 10 elevado a menos 2, miliampere, onde o símbolo é MA, com o valor de 10 elevado a menos 3, microampere, com a letra, onde o símbolo é o Mi, né, uma letra grega, MA, onde o valor em amperes é 10 elevado a menos 6, nanoampere, um N e o A, onde o valor em A, o valor em amperes é 10 elevado a menos 9, e o picoampere, que o símbolo é PA, onde o valor em ampere é 10 elevado a menos 12. A seguir, iremos fazer um exercício para entender como se transforma essa escala de miliampere para ampere e assim sucessivamente. Bom, então vamos lá, né, galera? Vamos praticar. Eu trouxe aqui um simulador, certo? Isso aqui é uma simulação para vocês, onde DC, né, está em inglês, mas significa corrente contínua, e AC, corrente alternada. Por isso, as siglas, né, daquela banda, esse DC, né? A banda é exatamente isso. As siglas estão em inglês, mas significa corrente contínua e corrente alternada. Na corrente contínua, pessoal, como falei na aula passada, e vamos frisar aqui agora, dá para a gente observar melhor com essa simulação, a corrente contínua, ela é gerada, podemos observar que essa corrente é gerada através de pilhas, baterias, e podemos ver claramente que, no sentido convencional da física, ele sai do maior, do polo positivo, né, com a diferença de potencial positiva maior, e vai para a diferença de potencial menor, né? Então, onde tem mais, ele sai e vai para onde tem menos, né? Assim, entrando em equilíbrio. Só que como aqui o circuito está fechado, imagine que aqui é um fio condutor e dentro dele tem os elétrons. Então, a gente vê que os elétrons aqui estão contínuos, né? Estão com um movimento constante em uma única direção. Então, eles saem do polo positivo e entram no polo negativo, né? Então, é observável, dá para observar aqui que ele só tem um sentido, né? Somente o sentido, que é saindo do polo positivo e entrando no polo negativo, ok? Já na corrente alternada, conseguimos observar aqui na simulação que os elétrons, né, eles saem, né, em um sentido, e quando é um determinado tempo eles voltam, né? Então fica aquela dança, vai em um sentido, depois volta para o sentido oposto, vai num sentido, depois volta no sentido oposto, e fica esse vai e vem, e por isso o nome é caracterizado como corrente alternada.
Aqui na simulação, eu coloquei o movimento está bem devagar, né? Para a gente, exatamente isso, para a gente conseguir observar o movimento dos elétrons na corrente alternada. Já no nosso dia a dia, o que acontece? No dia a dia, essa corrente alternada é aplicável nas nossas lâmpadas, né? A corrente alternada, como disse na aula passada, ela se aplica nas redes elétricas, na distribuição de energia que chega à nossa casa. Ela chega em corrente alternada. Mas esse movimento de troca de direção dos elétrons é tão rápido, né, que não conseguimos observar isso a olho nu, né? Porque se a gente conseguir diminuir a frequência, se a gente conseguisse diminuir a frequência dessa corrente alternada, né, diminuir o período que ela oscila, que ela troca, né, de direção, a gente ia conseguir observar a luz piscando. Mas como isso é impossível, né? E ela faz essa troca 60 vezes por segundo, então é uma troca de direção muito rápido. Então a luz, a gente olha para a luz acesa da nossa casa, dá a impressão que ela tá não está piscando, mas na verdade ali ela está piscando, mas a velocidade é tão grande para ela oscilar, para a luminosidade da lâmpada oscilar, que a gente não consegue, os nossos olhos não conseguem capturar isso e dá a impressão que ela está acesa, certo, pessoal? Então, aqui é uma simulaçãozinha, só para a gente entender, aqui na simulação, só para a gente entender o que é uma corrente contínua e uma corrente alternada, beleza? Bom, então vamos lá para os nossos exercícios, né? Bom, no primeiro exercício, né, diz o seguinte: por um fio condutor de cobre passa uma quantidade de carga elétrica de 50 coulombs durante um intervalo de tempo de 25 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica que passou pelo fio. Então, vamos lá. Bom, a questão diz o seguinte: dá a carga elétrica, certo? Da quantidade a quantidade de carga, né, que passa, que é 50 coulombs, e ele dá também um intervalo de tempo 25 segundos. Então nós temos dois dados já. E a questão diz o seguinte: calcule a intensidade da corrente elétrica que passou pelo fio. Então a questão já fala logo que ela quer a intensidade da corrente elétrica. Bom, então é só separar os dados, né? Então nosso primeiro dado, nós temos a quantidade de carga, que é 50 coulombs, e a variação de tempo, que é 25 segundos. Se temos a quantidade de carga e a variação de tempo, iremos usar a fórmula de intensidade de corrente elétrica, que é igual a carga dividido pela variação de tempo. Logo, é só substituir, né? Quem é o que? O que é a quantidade de carga, né? 50 coulombs dividido por 25, que é a variação de tempo. E isso dá que a intensidade da corrente elétrica é igual a 2 amperes, certo? Muito fácil, né, galera? Muito fácil mesmo. Essa questão da o número de carga e o intervalo de tempo já era. É fácil de matar. É só usarmos a fórmula convencional de intensidade de carga elétrica, que é Q dividido pela variação de tempo. Ou seja, o número de carga dividido pela variação do tempo. Bom, no nosso próximo exemplo, no nosso próximo exercício, diz o seguinte: por um condutor passa uma corrente elétrica de 5 miliamperes, né? 5 miliamperes durante 2 minutos. Determine a quantidade N de portadores de carga que percorreu o condutor. Considere E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Bom, nessa questão aqui, ele dá a nossa intensidade da corrente elétrica, que é 5 miliamperes, e dá a variação do tempo, né? Ele fala que isso ocorre durante 2 minutos, e ele pede o número de cargas que percorreu nesse condutor. E ele dá aqui um dado importante para a gente, que é o valor da carga elementar, né? O valor do elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Bom, vamos separar os dados. Sabemos que a intensidade que deu na questão é 5 miliamperes, a intensidade da corrente elétrica é 5 miliamperes.
só que temos que transformar para amperes, né? Bom, para transformar para amperes, vamos ver lá, 5 miliamperes. Vamos ver na tabela lá qual é o valor de miliamperes. Voltando aqui, pessoal, miliamperes, né? M e o razão. O valor em amperes é 10 elevado a menos 3. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos pegar os 5 miliamperes e multiplicar vezes 10 elevado a menos 3, que é o valor em amperes. Então, a gente pega os 5 miliamperes e multiplica por 10 elevado a menos 3 amperes. Isso dá a intensidade em amperes, que fica 5 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Essa é a intensidade da corrente elétrica em amperes, certo? Até aí tudo bem. O próximo passo é a nossa variação de tempo. A variação de tempo deu em minutos, né? Então, nossa variação de tempo tem 2 minutos, né? O que deu na questão. Logo, temos que transformar para segundos, né? Então, primeiramente, a gente sabe que 1 minuto é igual a 60 segundos. Logo, 2 minutos é igual a 120 segundos. É só pegar o 2, pessoal, e multiplicar por 60, certo? Que achamos o valor em segundos, certo? Bom, já temos aqui o valor da intensidade da corrente elétrica transformada. Já temos também aqui o valor do tempo, né? E temos também o valor da nossa carga elementar, o valor do elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. O próximo passo é achar a fórmula para a gente calcular, né? Para achar o nosso N, né? Que é o nosso valor, nossa quantidade de carga percorrida pelo condutor. Então, para isso, qual fórmula irei usar? Qual fórmula iremos usar? E aí? Sei, pessoal. A fórmula que iremos usar é a intensidade de corrente elétrica vezes o número de carga, né? A diferença de o N, né? Que é a diferença entre prótons e elétrons, vezes a carga elementar, né? Que é o próprio elétron, dividido pela variação de tempo. Pronto. Temos todos os dados, agora é só substituir e calcular. Quem é o meu I? Meu I é o meu 5 vezes 10 elevado a menos 3, igual. O meu N é o que eu quero saber, então eu vou conservar, certo? Multiplicado por E. E é quem? É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Dividido, que é a minha variação de tempo, 120, que é os segundos. Logo, vamos fazer um cruzado aqui, uma multiplicação cruzada, né? Pela regra da matemática, podemos fazer isso. Por quê? Vamos fazer aqui uma multiplicação cruzada, porque temos que isolar o nosso N, temos que achar o número de cargas, né, que percorreu no condutor. Então, fazendo a multiplicação cruzada, aqui embaixo dos 5 vezes 10 elevado a menos 3 é como se tivesse um 1 aqui. Então, quando fazemos a multiplicação cruzada aqui, ficamos com N, que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 120, certo? Continuando, isolando o nosso o nosso N, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 está multiplicando o N, a gente vai passar dividindo, né? E fica N igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 120, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Quanto é que dá isso aqui, pessoal? Lembrando, pessoal, que como estamos trabalhando aqui com notação científica, é importante vocês saberem calcular, né, a notação científica ou usarem uma calculadora, né, com a notação científica. Mas no caso é importante, para fazer provas de Enem e vestibular, é interessante vocês saberem calcular a notação científica, certo? De cabeça, na mão mesmo. Então, quanto é que dá o nosso N? Exatamente, nosso N dá 3,75 vezes 10 elevado a 18 elétrons, certo? Esse é o número de elétrons que percorreu o condutor, né, durante o período de 120 segundos, ou seja, durante o período de 2 minutos. E faz muito sentido, porque estamos falando de escala, pessoal, atômica, então são em um pequeno espaço cabe bilhões e bilhões de elétrons. Então, em uma corrente que está ali em movimento, né,
em pequeno período de tempo, passa muitos, milhares, bilhões de elétrons ali. E você vê, vocês dão para observar que é um número extremamente alto, né? 3,75 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Essa é a resposta. Bom, nosso próximo exercício diz o seguinte: por um fio condutor de alumínio, passa uma quantidade de carga elétrica de 200 coulombs durante um intervalo de tempo de 10 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica que passou pelo fio. Aqui também é moleza, né, pessoal? Então, vamos separar aqui os dados. Nós temos aqui a quantidade de carga elétrica, né? E temos também aqui o intervalo de tempo. E a questão a gente já mata direto aqui na questão. O que a questão está pedindo? Está pedindo para a gente calcular a intensidade da corrente elétrica. Então, vamos separar os nossos dados. Nós temos aqui a quantidade de carga que é 200 coulombs. E também temos a variação de tempo que é 10 segundos. Logo, podemos matar que iremos usar esta fórmula para a intensidade de corrente elétrica, que é igual ao número de carga dividido pela variação de tempo. Logo, quem é o número de cargas? O número de cargas deu na questão, que é 200 coulombs, e qual é a variação de tempo? A variação de tempo também deu na questão, que é 10 segundos. Logo, a intensidade da corrente elétrica é igual a 200 dividido por 10. Quanto é que dá isso? Vamos lá? Exatamente. A intensidade da corrente elétrica é igual a 20 amperes, certo? Muito fácil também, né, pessoal? Deu a carga, a quantidade de carga e deu a variação de tempo, a gente já mata direto a intensidade da corrente elétrica. Bom, vamos para o próximo. Essa questão é relacionada aos efeitos, né, efeitos da corrente elétrica. Então vamos lá. Relacione a segunda coluna, né, esta coluna aqui, com a primeira, né, com relação aos principais efeitos causados pela corrente elétrica. Então vamos lá, bora lá, vamos junto aqui. Bom, primeiro, efeito químico. Bora ver aqui qual nessa coluna, vamos ver aqui qual dessas opções se refere ao efeito químico. Vamos lá. Aparecimento de um campo magnético. Opa, aqui fala o quê? Campo magnético. Então, já matamos de cara aqui que não é o efeito químico que estamos procurando. Vamos para o próximo. Passagem de corrente elétrica pelo organismo de seres vivos. Vamos pensar. Não, né, pessoal? Não é um efeito químico isso aqui. Vamos para a próxima opção. Reações químicas quando são percorridas por uma corrente elétrica. Opa, aqui sim, hein? Então, aqui é o nosso efeito químico, certo? Mas vamos identificar da coluna direita para ficar mais fácil para a gente. Então, vamos ver qual efeito caracteriza a nossa primeira opção. Aparecimento de um campo magnético na região próxima de onde se aplica a corrente elétrica. Qual efeito é esse? Exatamente, efeito magnético, né? É o nosso efeito número 3. Vamos para o próximo. Passagem de corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos. E aí, pessoal, que efeito é esse? Sei lá, quando encostamos lá o dedo na tomada e a gente leva um choque, ou então a gente pega num fio desencapado, e aí o que acontece? Que tipo de efeito é esse? Exatamente, é o efeito fisiológico, né? É o nosso efeito número 4. Vamos para o próximo. Reações químicas quando são percorridas por uma corrente elétrica. Esse aqui a gente já matou, né? É o nosso efeito químico. E o nosso último, chamado de efeito Joule, surge dos inúmeros choques dos elétrons de um condutor quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. Que efeito é esse? Claramente é o nosso efeito térmico, certo? Então, claramente, pessoal, dá para a gente matar qual é o efeito que está ocorrendo pela própria citação do texto quando a gente está lendo. Então, aqui, o efeito Joule, como eu falei anteriormente, pode ser chamado efeito térmico ou efeito Joule. Então, já sabemos aqui que é um efeito térmico. Quando fala aqui reações químicas, né, já matamos aqui, ó, química, então o que? É um efeito químico. Passagem de corrente elétrica pelo organismo, né? Quando passa pelo organismo de seres vivos, né, uma corrente elétrica pelo organismo de seres vivos, já matamos que é um efeito fisiológico, né?
E quando fala aqui, ó, aparecimento de um campo magnético, já matamos de cara com o efeito magnético. Tá ok? Vamos para o próximo. Pessoal, qualquer dúvida, vocês pausam o vídeo, volta, entendeu? O importante é vocês não ficarem com dúvida, certo? Bom, a nossa próxima questão é do IP de 2010, fala o seguinte: uma corrente de 0,3 amperes que atravessa o peito pode produzir fibrilações. O que é isso? Contrações excessivamente rápidas das fibras musculares no coração do ser humano, perturbando o ritmo dos batimentos cardíacos com efeitos possivelmente fatais. Considerando que a corrente dure 2 minutos, o número de elétrons que atravessam o peito do ser humano vale. Temos outro dado aqui, que é a carga do elétron, que é o que? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então vamos analisar aqui, pessoal. Então, bom, a gente tem a intensidade, né, da corrente elétrica. Nós temos aqui a intensidade da corrente elétrica, que é 0,3 amperes. Matamos de cara aqui também que a questão da a variação de tempo, né? Ele fala que, considerando que a corrente dure 2 minutos, né? Então ele dá a variação de tempo para a gente. E outra coisa que a gente consegue identificar aqui é o que a questão está pedindo, né? A questão pede o seguinte: o número de elétrons que atravessa o peito do ser humano vale. Então ele quer saber o que? O número de elétrons, né? Que vai atravessar no peito de um ser humano quando ele tiver essa condição aqui, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, podemos identificar a intensidade da corrente elétrica, que é 0,3 amperes, né? Logo, temos uma variação de tempo de 120 segundos, né? Como a gente viu na questão anterior, 2 minutos equivale a 120 segundos, né? É só pegar o 2 e multiplicar por 60. E temos também o valor da carga elementar, né? Temos o valor do elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Vamos lá. E temos que achar, né, o nosso número de elétrons para essa condição aqui. E aí, vamos descobrir? Bora lá. Bom, não temos aqui a quantidade de cargas, né, mas temos aqui o número de elétrons. Né? Temos aqui o valor do elétron e a questão está pedindo o número de elétrons. Se a questão está pedindo o número de elétrons, vamos usar essa fórmula aqui, onde a intensidade é igual a diferença, né, de prótons para elétrons vezes o valor da carga do elétron dividido pela variação de tempo. Logo, é só substituir, né? Quem é a minha intensidade da carga elétrica? A questão já deu, né? 0,3, que é igual, o N é o que eu quero saber, então eu conservo aí, N vezes, multiplico pelo valor da nossa carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, né? E divide por 120, que é a nossa variação de tempo, certo? Bom, continuando, podemos, igual na questão anterior, podemos fazer aqui uma multiplicação cruzada, onde fica o N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é igual, e multiplicar o 0,3 por 120, né? Lembrando que quando fazendo uma multiplicação cruzada, embaixo do 0,3 é como se tivesse 1, então todo número, né, ou qualquer coisa multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, quando multiplicar cruzado, a gente fica n vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, igual a 0,3 multiplicado por 120. Bom, eu quero saber o n. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que isolar o meu n, né? Eu isolo o meu n e o meu 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 está multiplicando aqui e vai passar para o outro lado da equação dividindo. Então, meu n será igual a 0,3 vezes 120 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Quanto é que é isso, pessoal? Exatamente. O número de elétrons é igual a 2,25 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Pessoal, como é possível, né, observar na outra questão, a gente achou também 10 elevado a 18. Isso achamos 10 elevado a 20. E todas as ordens de grandeza será mais ou menos nesse sentido mesmo, 10 elevado a 15, 10 elevado a 16, 18, 20, 25. É muitos elétrons mesmo.
muito elétron, e faz total sentido, né? Como expliquei na questão anterior. Então, qual dessas alternativas é a alternativa certa? A alternativa E, 2,25 vezes 10 elevado a 20 elétrons, né? Esse é o número de elétrons que vai atravessar o peito do ser humano, que está sobre uma intensidade de corrente elétrica 0,3 amperes a um tempo de 2 minutos. Ok, pessoal? Se não entendeu, pessoal, mais uma vez, dá uma pausa na videoaula, volta, certo? O importante é vocês não ficarem com dúvida. Bom, vamos para o próximo. A nossa próxima questão fala o seguinte: qual é a energia consumida por um chuveiro elétrico de potência de 3.000 watts ligado por 20 minutos? Vamos lá? Bom, então, podemos matar aqui dois dados que a questão dá pra gente, que é a potência, né, do chuveiro, e também o intervalo de tempo, que é 20 minutos, né? E ele pede o que? A energia consumida. E aí, pessoal, qual fórmula iremos usar? Pensa aí. Isso aí, pessoal. Primeiramente, vamos separar os nossos dados. Nós temos a potência, que é 3.000 watts, e temos também o intervalo de tempo, que é 20 minutos. Vamos lá desenrolar isso aqui? Bom, 1 minuto sabemos que é 60 segundos. E 20 minutos é quanto? Pessoal, 20 minutos é igual a 1.200 segundos. É só pegar o 20 e multiplicar por 60, que conseguimos achar o valor em segundos. Tá ok? Bom, a fórmula que iremos usar é a fórmula de potência, que é igual a energia dividido pela variação de tempo. Potência elétrica é igual a energia dividido pela variação do tempo. Bom, só que a questão pede o seguinte: qual a energia consumida, né, por um chuveiro? Então, temos que isolar o nosso E. Então, vamos lá. Isolando o nosso E, vamos fazer como para isolar o nosso E? A gente quer o nosso E, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, certo? Embaixo do P é como se tivesse 1, embaixo da potência aqui é como se tivesse 1. Então, quando fazemos a multiplicação cruzada aqui, fica E igual a potência vezes a variação de tempo, certo? Fica E, a energia, igual a potência vezes a variação de tempo. Pronto, isolamos nosso E, agora é só substituir os valores, né? É igual, quem é a nossa potência? Nossa potência é 3.000, né? 3.000 watts. E quem é a nossa variação de tempo? É 1.200 segundos, né? Que são os nossos 20 minutos. Então vamos lá. Quanto é que dá isso aqui, pessoal? Exatamente. A energia, né, é igual a 3.600.000 joules. É uma energia muito alta, né, para um chuveiro elétrico, né? Mas também a potência dele é muito alta. Então, quanto maior é a potência dele, né, e quanto maior o tempo que ele ficará ligado, maior é a sua energia. Então, tá aí a energia do chuveiro elétrico gasto a 3.000 com a potência, um chuveiro elétrico com a potência de 3.000 watts ligado por 20 minutos, né? Ele gasta uma energia de 3.600.000 joules. Ok, pessoal? Então, é uma energia muito grande, né? E faz sentido que o chuveiro elétrico é um dos eletrodomésticos que temos em casa, né, que mais consome energia, né? Vamos lá, pessoal, para a próxima. Bom, a nosso próximo exercício fala o seguinte: pela secção reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulombs a cada minuto. Neste condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... Vamos lá, pessoal? Então, aqui a gente consegue identificar o seguinte. Conseguimos identificar aqui a quantidade de carga, né, que é 12 coulombs, e conseguimos identificar também a variação de tempo, que ele fala que é em 1 minuto. Então, vamos lá, né? Vamos desenrolar aqui. Bom, de cara, matamos a quantidade de cargas, né, que é 12 coulombs, e também a variação de tempo, que é 1 minuto, né? E como sabemos, né, 1 minuto é igual a 60 segundos. Bom, se temos aqui só o valor da quantidade de carga e
a variação de tempo, iremos usar esta fórmula aqui, que é a intensidade é igual a carga dividido pela variação de tempo. Bom, agora é só substituir. Substituindo os valores, fica a intensidade é igual a 12 dividido por 60, né? 12 que é a quantidade de carga e 60 que é os 60 segundos, que é a nossa variação de tempo. Logo, a nossa intensidade da corrente elétrica é igual a 0,2 amperes. E aí, pessoal, qual dessas é a alternativa correta? Exatamente, é a nossa alternativa B, né? 0,2 amperes, certo? Tem um zero aqui, pessoal, mas em algarismos significativos o zero não vale nada, é como se não tivesse nada aqui, certo? Assim que se vocês colocarem, baterem na calculadora aí, vocês vão ver, botar o 0,20 e bater igual, você vai ver que isso aqui vai ser igual a 0,2, certo? Qualquer dúvida nas questões, bote o vídeo, pausa, certo? Não fiquem com dúvidas. Bom, na nossa próxima questão, diz o seguinte: uma corrente elétrica percorre um chuveiro elétrico construído com um resistor ôhmico. A corrente elétrica pode ser medida em unidades de... Bom, isso aqui na verdade, pessoal, é quase uma pegadinha essa questão, que as pessoas ficam de cara, já ficam assim preocupadas com o nome ôhmico. E agora, o que eu vou fazer? Mas aqui na verdade é quase uma pegadinha, pessoal. Ele pergunta o seguinte: a pergunta-chave está aqui. A corrente elétrica pode ser medida em unidades de... Ele quer saber somente a unidade de medidas da corrente elétrica, né? E como vimos anteriormente, né? E ele dá as opções, né? Amperes por segundo, volts por segundo, coulombs por segundo, ohms por segundo. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a verdadeira? Com certeza, né, pessoal? A nossa intensidade da corrente elétrica é igual a número de cargas dividido pela variação de tempo, que é coulomb por segundo, né? Que pode ser convertida em amperes no SI, mas ele não pergunta aqui no SI. Ele não está perguntando qual é a unidade de medida no SI. Ele só pergunta a unidade de medida da corrente elétrica. Logo, é coulomb por segundo. Certo? Bom, na nossa no nosso próximo exercício, né, diz o seguinte: em relação à corrente elétrica, considere as afirmativas a seguir. A corrente elétrica é uma grandeza escalar definida como razão entre a variação da quantidade de carga elétrica que flui em um meio em um intervalo de tempo. 2. A corrente elétrica convencional descreve o fluxo de cargas elétricas positivas. 3. Os elétrons fluem no interior dos metais com a velocidade da luz. 4. O campo elétrico é o responsável por fazer cargas elétricas se movimentarem em um circuito elétrico. E aí, pessoal, assinale a alternativa correta. E aí, pessoal, qual dessas alternativas está correta? Isso, exatamente. É a letra D. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são corretas, certo? Por quê? O que diz a 1? A 1 diz o seguinte, que a corrente elétrica é uma grandeza escalar, verdade, definida como razão entre a variação da quantidade de carga elétrica que flui em um meio em um intervalo de tempo. Exatamente. Nós temos uma razão, né? Entre o valor de cargas e a variação do tempo. 2. A corrente elétrica convencional descreve fluxo de cargas elétricas positivas. Exatamente. Exatamente. Toda a corrente elétrica que estamos trabalhando, ela está descrevendo o fluxo de carga positiva. Certo, pessoal? E 4, o campo elétrico é responsável por fazer cargas elétricas se movimentarem em um circuito elétrico. Sim, como a gente viu na aula anterior, é exatamente isso. O campo elétrico ele é responsável por fazer as cargas se movimentarem. E o 3 fala o seguinte: os elétrons fluem do interior dos metais com a velocidade da luz. Não, isso está errado.
Dentro da eletrodinâmica, isso não acontece. Tá bom, pessoal? Então, a alternativa certa é a letra D. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são corretas. Bom, e para fechar, nós temos aqui uma questão que caiu no Enem em 2011, né? E aqui a gente tem que prestar bastante atenção, porque envolve um conhecimento de circuitos. O que a questão diz? Diz o seguinte: um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha retiradas do equipamento e de um fio com extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada, tendo por base os esquemas mostrados em quais casos a lâmpada acendeu. Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar aqui a nossa imagem. Vocês dão pausa aí, né? E analisam essa imagem. Então, o que podemos analisar aqui? Né? Podemos analisar o seguinte, que temos uma pilha, um fio, né, condutor e a lâmpada. Para essa lâmpada acender, pessoal, o circuito tem que estar ligado nos polos positivo e negativo certinho, tanto da lâmpada quanto da pilha. Na pilha, sabemos que na aula anterior, a gente viu que na pilha, aqui nessa parte lisa, nós temos o polo negativo e na parte que tem aqui vamos dizer assim, um carocinho, é o nosso polo positivo. Na lâmpada, o polo negativo é a parte lateral e o polo positivo é a parte aqui do topo, certo? Então, essa parte de baixo tem que estar da lâmpada, tem que estar fazendo contato com um dos polos da pilha e a lateral da lâmpada tem que estar sendo ligada também no outro polo da pilha. Então vamos analisar aqui, né? Bom, na primeira imagem nós temos um fio condutor que sai do polo negativo e vai para um polo lateral negativo da pilha, e aqui o polo positivo da lâmpada pega no polo positivo da pilha. Nesse caso vai acender a lâmpada, pessoal, no primeiro caso? No primeiro caso vai sim, vai acender a lâmpada. Vamos analisar o segundo caso. O segundo caso nós tem aqui o condutor, que é na lateral da lâmpada, está conectado na lateral da lâmpada, né, que é um polo também, e esse condutor liga até a lateral da pilha, né? E o outro polo da lâmpada está ligado no polo negativo da pilha. Aqui está ok, mas aqui tem um erro, pessoal. Ó. No segundo caso, a lâmpada não vai acender. Por que não vai acender? Porque o condutor não está ligado no polo positivo da lâmpada, da pilha. Ela está ligado fora. Então na 2 não irá acender. Na 3 irá acender? Na 3 também irá acender, pessoal. Podemos observar aqui que é praticamente a mesma ligação do 1. A única diferença é que ele está um pouquinho deslocado, mas o fio condutor ainda faz contato com o polo negativo da lâmpada. Na questão 4, de cara matamos que não vai acender. Por quê? Porque o polo positivo da lâmpada não está fazendo contato com nenhum polo da pilha. Né? Na lateral da pilha não tem condução de corrente, somente nas suas extremidades, nos seus polos. Na 5, pessoal, vai acender a lâmpada? Não vai, porque não vai passar corrente. Aqui de cara matamos, o fio está conectado no vidro aqui, na parte de vidro da lâmpada. Na parte de vidro da lâmpada, pessoal, não conduz energia, então não conduz eletricidade. Então, nesse caso do 5, também não vai acender a lâmpada. No 6, vamos analisar o 6. Opa, o 6 parece que vai acender, né? Aqui é uma pegadinha, pessoal, aqui também não vai acender, por quê? A gente consegue ver que o polo que fica na lateral da lâmpada conecta certinho, né, ao negativo, mas além de ele conectar o polo negativo da pilha, ele está conectado também ao positivo ao positivo da pilha. Então aqui é como se o circuito tivesse aberto. E o polo aqui positivo da lâmpada, ele não está conectado em lugar nenhum. Ele tinha que estar conectado no polo positivo da pilha também para acender.
Como ele não está conectado, e sim só o polo negativo que está conectado, o polo negativo da lâmpada está conectado no polo negativo da pilha e no polo positivo da pilha. Então, aqui é como se o circuito tivesse aberto. Então, não está passando corrente aqui. Então, aqui também não vai acender. E aí, no 7, no nosso último caso, vai acender, pessoal? Vai acender, pessoal. Por que vai acender? Porque nós temos aqui um polo positivo, né? O polo aqui da lâmpada que está sendo ligado no polo negativo da pilha. E a sua lateral, que é um outro polo da lâmpada, está em contato com o polo da pilha. Então, o 7 também vai acender. Então, qual é a questão correta? Qual é a alternativa correta? Exatamente, a letra D, onde os casos 1, 3 e 7 irão acender a lâmpada. Tá ok, pessoal? Bom, se você ficou com aquela dúvida, pessoal, ó, me siga aí nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram. Me mande um e-mail também, né? Com qualquer dúvida, né? Que assim eu estarei respondendo assim que possível. Tá bom, pessoal? Bom, para terminar, trouxe aqui uma frase do famoso escritor José de Alencar que diz o seguinte: o sucesso nasce do querer. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Então, como eu venho falando nas nossas aulas, determinação, pessoal. Persistência, persiste. Seja determinado. O segredo do sucesso está na dedicação. Quanto você se dá para alcançar o seu objetivo. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, né? Espero aí estar ajudando, né? Contribuindo aí positivamente com essa caminhada de vocês. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, né? Forte abraço. Beijão e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Fui.